Boa noite. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo habite em cada coração. Amém? Eu queria agradecer pelo privilégio que me deram, de estar aqui, porque sempre é um privilégio você falar sobre Jesus. E você falar sobre Jesus para um grande número de pessoas é um privilégio maior ainda, Então, eu estou muito grata. Hoje nós estamos começando os nossos domingos especiais. Vou me apresentar, É bom, Vanessa? Meu nome é Priscília, eu sou aqui de Fortaleza, mas hoje estou estudando lá no IAN já há 1 ano e meio, então estou morando lá na Bahia. E eu estou de férias aqui, Então, aproveitando essa oportunidade para estar aqui vendo os amigos, revendo os amigos e principalmente estar compartilhando a palavra de Deus. Eu sou estudante de psicologia lá e acho que é isso, Mais informações vocês podem ter no meu Facebook. Tô brincando. Então, hoje nós estamos começando os domingos especiais, onde nós vamos estar falando sobre as estações da vida, como vocês estão vendo aqui. Por que as estações da vida? Bom, Deus se manifesta a nós e ao nosso mundo de variadas maneiras. Não apenas de uma maneira, mas de diversas maneiras, diversas formas. E Deus sempre busca um meio para captar a nossa atenção. Captar a atenção do ser humano de alguma forma. E uma das maneiras pelas quais Deus fala, Deus se comunica conosco, é através da sua palavra. Nós sabemos, que na palavra de Deus Ele revela a sua vontade, Ele fala de Jesus, é tanto que o centro da mensagem, da palavra de Deus é Jesus Cristo. Então aqui a gente encontra a vida dele, os ensinos dele, e nós somos impulsionados a seguir o exemplo de Jesus. Então Deus se revela na sua palavra através de Jesus Cristo. E também Ele tem outras formas de se revelar. Deus se revela também através das circunstâncias da nossa vida. Através de pessoas. Ele pode se comunicar conosco através, inclusive, de pessoas. Pessoas que estão ao nosso redor. E outra forma poderosíssima que Deus tem de se comunicar com o ser humano é através da natureza. E é por isso que nós vamos falar sobre as estações da vida. Na natureza nós podemos compreender um pouco, captar um pouco do amor que Deus tem por cada um de nós. Um bom observador da natureza, uma pessoa atenta que passa alguns momentos observando algo sobre a natureza, vai perceber que ali ele pode extrair ensinamentos para a sua vida. Uma dessas pessoas, um dos observadores foi Salomão. Salomão era um exímio observador da natureza e ele tirou variadas lições, inclusive ele escreveu sobre essas lições no livro de Provérbios, inclusive, que é o que tem mais exemplos. Por exemplo, ele observando uma formiga, ele conseguiu extrair uma lição para a vida. É tanto que ele diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Ele percebeu que as formigas são organizadas e são trabalhadoras, e ele tira uma lição para a vida. Não vamos ser preguiçosos, vamos ser como a formiga. Se ele extrai uma lição de um inseto, olha o que mais de lições nós podemos extrair se nós formos bons observadores da natureza. Em toda a sua complexidade e beleza, a natureza nos mostra o plano de Deus e principalmente o amor que Deus tem por cada um de nós. E quando Deus criou o mundo, e agora eu convido que você abra a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 1. Primeiro capítulo também, para que a gente possa acompanhar. Gênesis, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz não amém. Misericórdia a gente precisa sempre, Então, não amém. Amém? Gênesis, capítulo 1, no verso 14, diz assim: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para quê? Na minha versão diz, para marcar estações, dias e anos. Ou seja, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o nosso planeta Terra, Ele dividiu em dia e noite e marcou em Muito obrigado, meu André. Já vou precisar. Ele marcou em estações. Estações que a gente vai agora trazer para a nossa vida. Estações da natureza, estações do tempo, e agora vamos trazer para a nossa vida estações da vida. E lá no capítulo 8 de Gênesis, só para comprovar mais ainda esse fato, no verso 22, capítulo 8, verso 22, diz assim:
Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, enquanto tiver terra, vai estar sempre seguindo esse ciclo. Esse ciclo vai sempre continuar. Através dos séculos, os filósofos, poetas utilizaram as estações, o ciclo das estações do ano, para poder aplicar à vida humana. E é isso que nós vamos fazer aqui também. Porque a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. A nossa vida é cheia de inconstâncias. Então, nós nunca estamos constantes. A gente nunca não é uma reta a nossa vida, mas poderia dizer que são várias curvas, né? Nós nunca estamos do mesmo jeito para sempre. A nossa vida é muito inconstante, por isso que a gente pode traduzir a nossa vida para estações. Tempo de escuridão e tempo de luz. Tempo onde a gente está muito feliz, de vitória, e tempo também de derrota, de decepção, de perda e ganho, de esperança e tempo de desespero. Então a nossa vida, resumindo, é assim. A nossa vida é uma jornada com diversos ciclos, como as estações do ano. Então a gente experimenta essas coisas por conta das inconstâncias. E se a gente pudesse fazer uma comparação das estações do ano com as estações da nossa vida, a gente poderia dizer assim que o outono da vida, primeiro o outono, é um momento de mudanças, um momento de transição, onde a gente mudou de casa, ou talvez mudou de lugar onde morava, de estado, de país. Alguma mudança na sua vida, que essa transição trouxe algum desconforto, porque toda mudança ocasiona uma crise. Eu há pouco tempo, como já falei para vocês, sempre morei aqui em Fortaleza, nasci em Fortaleza, nunca nem tinha me mudado de casa, sempre morei na mesma casa desde que nasci. E de repente eu mudei lá para Salvador não, lá para Bahia, né? Lá para o IAN. E eu sempre estive perto da minha família, aqui, tudo bem, e lá eu fui para uma realidade totalmente diferente. Longe de todas as pessoas que eu conhecia, dos meus amigos, da minha família, numa casa estranha, com pessoas estranhas, tudo estranho, uma mudança. E essa mudança ocasionou, com certeza, alguma crise, mas essa crise foi superada. E eu estou muito feliz lá. Mas o que eu quero dizer é que toda mudança, essa transição, ela causa crise. Então, o outono seria esse período, o período de mudanças. E aí, a próxima estação seria o inverno. O inverno é um período que você passa na vida de recolhimento. Talvez aquele momento de tristeza, onde você para, onde você vai refletir. Então, a estação da vida, inverno, seria isso. Você para, você se recolhe, você começa a refletir sobre o que você está passando. Geralmente, quando você teve uma perda de alguém que você conhece para a morte, ou a perda acabou um relacionamento, talvez um namoro, um casamento. Então, depois desse período, acontece o outono, o inverno da vida, no caso, que é um momento de recolhimento, de reflexão, onde você está paradinho lá, onde você quer ficar sozinho. E a terceira estação seria a primavera. A primavera é um momento de expectativa da vida, onde você está talvez esperando um bebê, esperando uma promoção no trabalho, coisas desse tipo, de expectativa. Alguma coisa vai acontecer de bom, você está se preparando, você está mudando e você está preparando para aquela mudança. Um período de espera também. Então, a primavera seria isso. E o verão, encerrando, seria a estação plena, onde nós teríamos felicidade. Toda a expectativa da primavera teria sido realizada. Então, é um momento de realização, onde você está muito feliz e muito grato. Então, eu acredito que todos nós aqui estamos pelo menos em uma estação da vida, alguma dessas aqui que eu mencionei. Talvez você não perdeu nada, você não mudou em nada, você não está triste, mas você está realizado, você está no verão da vida. Talvez você perdeu recentemente alguém que você gosta, você está no inverno da vida. Você se mudou agora, está passando por um momento de transição, você está querendo se acostumar a essa nova situação, você está no outono. Ou se você está esperando alguma coisa acontecer de muito bom, você está na primavera. A ideia central é que eu e você, nós podemos aprender muito em cada uma das fases da nossa vida. E não é só boa a fase do verão, a fase da felicidade, da realização, tá tudo bem, não.
mas nós aprendemos, especialmente em outras fases, principalmente no inverno, nos momentos de perda e de recolhimento, porque você está refletindo em tudo que tem acontecido na sua vida e talvez naquilo que você pode fazer para mudar. No livro de Eclesiastes, vocês conhecem, tem dizendo que há tempo para tudo debaixo do sol, né? Então há tempo de nascer, há tempo de estudar, há tempo de trabalhar, há tempo de casar, há tempo de aposentar e há tempo de morrer também. Então, para tudo há um tempo. E cada um de vocês aqui está vivendo um período, um momento da vida, um seu tempo específico. E nessas fases da vida humana existem diversas situações que acontecem que, de uma forma ou de outra, acarretam resultados esses positivos ou negativos na nossa jornada, que vão depender da forma como você vai lidar com isso. Coisas que acontecem que o resultado, se vai ser positivo ou negativo, depende da forma como você vê, da forma como você lida. Também de perspectivas, ser otimista, positiva, mas também da forma como você vai encarar as situações, as circunstâncias que lhe acontecem. Assim como na natureza, a vegetação, ela precisa de estações para primeiro poder germinar, depois ela vai crescer, florescer e por fim dar o seu fruto. E nós também precisamos dessas mudanças para que nós possamos atingir, sobretudo, maturidade. E eu diria maturidade espiritual, já que nós estamos num contexto aqui totalmente cristão, religioso, né? Essa maturidade é muito importante a gente buscar adquirir. Eu lembro-me agora que esse ano eu fui convidada para fazer a Semana do Calvário lá no Espírito Santo. E aí eu viajei da Bahia para lá. E quando eu cheguei lá, a esposa do pastor onde eu fiquei, a casa deles, foi me receber. E aí, lá dentro do carro até a casa, no percurso, a gente foi conversando um pouquinho. E eu perguntando a ela, né? E nós fomos conversando sobre a vida, sobre o ministério dela e do esposo. E durante o percurso lá, ela foi contando muitas dificuldades que ela enfrentou, que ela estava enfrentando, coisas que ela havia passado durante todo o ministério com o seu esposo. Ele já está há muitos anos no ministério. E eu tive essa curiosidade, né, de saber e tal. E ela contando. Aí por um momento eu parei e disse assim, mas você acha que valeu a pena? Aí nesse momento ela até parou o carro, ela virou para mim e disse... Isso me marcou muito, essa fala dela. Ela não só valeu a pena, mas eu faria tudo de novo. Eu disse, mas você passou por isso, você está dizendo desse sofrimento, disso e daquilo. E ela diz assim, mas justamente existem coisas que eu passei, que eu acredito que até hoje eu volto o meu olhar para trás e penso assim, foi eu que passei por isso mesmo? Eu consegui realmente passar por isso que eu passei? Então ela lidou assim com a situação da vida, né? Ela começou a perceber que ela não teria capacidade de passar por certas coisas até que ela passou e percebeu que foi capaz pelo poder de Deus. Então, sobretudo nós também precisamos ter essa visão de que necessitamos desenvolver uma maturidade. Não é pensar só que só as coisas boas devem nos acontecer, mas independente do que aconteça, a gente tem que extrair dali algo bom e ter essa visão de que Deus está conosco, apesar de todas as coisas, e que nós podemos aprender, extrair sempre algo bom das situações. E para isso, né, nós precisamos entender 4 fatos sobre as estações. Primeiro fato, as estações, se você quiser anotar ou não, você fica ao seu critério. São 4 fatos. O primeiro fato é de que as estações da vida estão além do nosso controle. Ou eu diria, estão fora do nosso controle. Coisas que nos acontecem. Quando é que eu vou entrar no inverno da vida? Eu não sei. Eu posso perder minha mãe, meu pai, alguém que eu amo, em qualquer momento. Então, a partir desse fato, eu já entro na fase do inverno, nessa estação. Mas quando vai acontecer? Eu não sei. Como vai acontecer? Eu não sei. De que forma? Por quanto tempo vai durar? Eu não sei. Eu e você não temos o controle sobre as estações da nossa vida. Esse é o primeiro fato. A gente não pode prever quando que algo de bom ou ruim vai acontecer na nossa vida. E a gente precisa ter ciência disso. Porque muitas vezes a gente se acha senhores, né? Das nossas histórias. E eu estava até pensando sobre isso quando eu vim para cá, que eu vim de avião dessa vez. E
quando eu entrei no avião, aí eu fiquei pensando assim, Senhor, eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados, né? Eu não tenho medo de andar de avião não, mas sempre que eu entro no avião, aí eu imagino assim, vai que esse avião cai aí, né, no meio do oceano e tal, acontecer alguma coisa, eu vou logo, Senhor, me perdoe, entrega a minha vida nas tuas mãos. Aí eu fiquei pensando, olha o pensamento que eu tenho só quando eu entro no avião. Como que só pudesse acontecer algo ruim comigo no avião. Sendo que eu vi até uma pesquisa que o avião é um dos transportes mais seguros, né? Um dos mais seguros, porque você comparando esse número de acidentes e tal, porque de carro, de ônibus, acontece muito mais acidentes. E só quando a gente entra no avião é que a gente percebe, eu não estou mais no controle. Quem está no controle é um piloto que eu não conheço. Mas em todos os momentos da nossa vida, nós nunca estamos no controle. Não é só no avião. Nós não temos o controle sobre as estações da vida. Mas há algo importante dentro desse primeiro fato que você deve saber. Abra sua Bíblia agora em Daniel, no capítulo 2. Amém? Misericórdia. Daniel capítulo 2. Todos encontraram? Amém? Verso 21. Diz assim: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. O que é que Deus faz? Muda épocas e estações. Ele destrona reis, tira presidente, coloca presidente. Ou seja, Deus está no controle. Amém? Você não tem o controle da situação da sua vida, da estação, do que pode acontecer, de como vai ser, por quanto tempo vai durar. Mas nunca esqueça algo: Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Embora muitas vezes você ache que a situação em que você está, você perdeu todo o controle, você não vê mais chão. Às vezes a gente faz um plano e aí acontece algo que acaba com os seus planos totalmente, que você não estava esperando, pegou você desprevenido, e aí você não tem mais chão, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, que decisão tomar, você está sem controle, mas Deus está no controle da sua situação, da sua vida. Ele permanece no controle e permanecerá para tudo sempre. O segundo fato que nós devemos saber sobre as estações é que as estações às vezes nos confundem. Como assim? Por que certas coisas acontecem? Se você for parar e pensar na estação em que você está, por que isso aconteceu? Da forma como aconteceu? Com a pessoa que aconteceu? Por quê? A gente não sabe. E existem pessoas por aí, até eu quero logo dizer que é um mito, que dizem assim: você não sabe o propósito agora, mas no futuro você vai saber. Tem coisas que você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Por que eu digo que isso é um mito? Existem até alguns pregadores que dizem isso, né? Mas eu não concordo com isso, e a gente tem base bíblica para isso. Pode ser não, nós vamos entender todas as coisas no céu. É tanto que tem a música do Nasce em Portugal que diz que o céu vai revelar, né? O céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas, o céu vai revelar. Mas não quer dizer que nesta terra você vai entender o propósito para tudo que aconteceu. Não, nessa terra não. Por quê? Porque abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3, que é um livro que eu gosto bastante. Eclesiastes. Amém? Eclesiastes no capítulo 3. Tem alguém aí folheando ainda que eu estou ouvindo? Capítulo 3, verso 11. Amém? Diz assim na minha Bíblia: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender o que? Inteiramente o que Deus fez. Nós não conseguimos entender tudo. E também pudera. Por quê? Porque
Deus é Deus. Se a gente pudesse entender todos os atos de Deus, todas as coisas que Deus permite, tudo que Deus faz, nós não seríamos ser humano, nós seríamos Deus. E a mente de Deus é ilimitada. Se eu posso dizer que Deus tem uma mente, né? Mas vocês entendem. Aquilo que Deus faz foge à nossa compreensão totalmente. Nós somos ínfimos, a nossa mente é limitada demais, é mínima. Então nós não podemos compreender tudo o que Deus faz ou tudo o que Deus permite. Nós não conseguimos. É por isso que Paulo diz que, e é tanto que nem é necessário que a gente entenda tudo para crer, né? Porque Paulo fala que nós devemos viver por fé e não por explicação. Porque se a gente pudesse explicar tudo, nós não precisaríamos da fé. Então, nem tudo que acontece na nossa vida, na sua vida, você vai entender aqui. Você vai entender um dia, no céu. Deus vai te revelar. Mas aqui nessa terra pode ser que você nunca entenda. Por que aquilo aconteceu daquela forma? Por que você conheceu aquela pessoa? Por que foi daquele jeito? Por que Deus permitiu? Então, nem tudo você vai entender. É porque essa ideia vem do karma, né? Que tudo que você faz, um bem que você faz gera outro bem, o mal que você faz gera outro mal. E parece que é tudo muito redondinho assim. Mas não seria assim. Eu diria que algo bom que nos acontece provém da graça de Deus. Não de algo que nós fizemos propriamente, né? Diretamente. E algo ruim que nos acontece é um efeito do pecado, que quem ocasionou foi o homem, né? Mas seria assim, nem tudo que nós recebemos é merecido. E também nem tudo que acontece, o sofrimento, a dor, é da vontade de Deus. Então a gente precisa entender isso. Nem tudo nós entenderemos, porque tem muita coisa que foge da nossa compreensão. Nós só entenderemos no céu, mas nós devemos viver por fé e não por explicação. Amém? Então essa é a segunda. As estações às vezes nos confundem. Nem tudo a gente vai conseguir entender. Então, por favor, se tem coisa que você não entende, deixa de lado. Não vai quebrar a cabeça com isso, tentando de toda maneira compreender o propósito, por que foi assim, não. Existem coisas que Deus vai te revelar no tempo certo. Pode ser que Ele revele aqui nessa vida. Eu não estou dizendo que Ele não vai revelar tudo. Pode ser que Ele te revele algo, por que foi assim. Às vezes a gente tem uma compreensão, né? Que o Espírito Santo dá, eu sei porque foi assim, porque aconteceu assim. Deus queria me mostrar isso, Deus queria me ensinar isso. Mas algumas coisas você nunca vai ter explicação aqui nessa terra. Terceiro fato, Deus tem um propósito para cada uma das estações. E quando a gente fala de propósito, geralmente a gente já relaciona com sofrimento e com dor. Porque a gente não fala assim, olha, você tá muito feliz, você ganhou um carro, você tem um propósito para isso e tal. Mas geralmente a gente fala isso, a gente fala assim, você está sofrendo, mas Deus tem um propósito no seu sofrimento. A gente sempre se relaciona com algo ruim. E eu queria abrir um parêntese aqui agora para falar um pouco sobre isso. A perda, a dor, o luto, algo que a gente passa negativo, tudo isso que causa emoções negativas, né, e vão gerando sentimentos negativos, precisam ser administrados. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque alguns cristãos, até eu achei isso antigamente, mas não acho mais, ainda bem. Alguns acham que o cristão ele deve estar sempre sorrindo, estar sempre feliz, sempre demonstrando felicidade. Talvez você pode dizer, não, agora você exagerou, porque a Bíblia fala que o cristão tem que estar feliz em toda situação. Verdade. E até Paulo diz em Tessalonicenses, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Mas entenda, esse verso, por exemplo, a ênfase de Paulo aqui não está na regra, não está na exceção, está na regra. Ele diz, alegrai-vos sempre. Esteja alegre. Lógico, ele ia dizer o quê? Fique triste? Não. Esteja alegre. É bom você olhar as coisas de forma positiva, de você tentar ver as situações de forma positiva e vencer as situações e, por fim, ficar alegre. Mas não é obrigado que em todo momento você demonstre alegria quando você não está alegre. Até porque quando nós estamos vendo aqui, existem situações e estações da vida que nós estamos passando que não dá para a gente esboçar um sorriso, porque de fato nós não estamos felizes. E muitos tratam até como... se tornam até pessoas hipócritas. Não talvez porque querem, mas por esse entendimento errado. Não, eu sou um cristão, então não posso demonstrar tristeza. Eu não posso demonstrar fragilidade, porque eu sou um cristão, Mas Jesus mesmo disse, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O próprio Jesus chorou, né? E
É importante que nós, como cristãos, tenhamos essa visão, esse relacionamento com Deus que permite com que a gente expresse os sentimentos que nós temos e não a gente fique querendo maquiar. É tanto que tem cristão que não gosta de chorar, né, que não gosta de demonstrar isso, até porque a alegria, ela é uma emoção é a emoção mais bem aceita na sociedade, né? Por quê? Porque a alegria demonstra que você é uma pessoa de êxito, uma pessoa confiante, uma pessoa segura. Então as pessoas gostam de pessoas alegres. Ninguém gosta de ninguém triste. Eu não estou pedindo para você ficar triste. Eu só estou dizendo, saiba administrar as situações. Se você está triste, chore. O que eu estou querendo dizer em outras palavras? Você está insatisfeito com Deus? Fale, reclame. Algum tempo atrás, minha mãe está ali, levanta a mão, mãe. Minha mãe disse assim, Priscila, tu já brigou com Deus? Aí eu acho que eu não era nem adolescente, quase adolescente, né? Eu achei isso um absurdo. Um absurdo brigar com Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe mais do que eu. Deus, não pode, Deus, aquela visão, né? Deus lá no seu trono e tal. Mas depois eu fui entendendo, né, pelo meu relacionamento com Deus, esse era o relacionamento dela e eu ainda não tinha tido. E no meu relacionamento com Deus eu percebi que o relacionamento seu com Deus só é autêntico, essa é a minha opinião agora, quando você já teve uma DR com Deus. Quando você já reclamou com Ele alguma coisa. Porque é impossível você estar satisfeito 100%, sempre, toda hora com Deus. Algo que acontece na sua vida, Senhor, por quê? E existem pregadores que dizem, não pergunte o porquê, né? Pergunte o para quê. Pergunte sim por quê. Você quer saber por quê? Pergunte por quê. Mesmo que Ele não diga, mas você perguntou, né? A sua curiosidade de saber. Por quê, Senhor? Senhor, eu não estou aguentando mais. Por que dessa forma? Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde correr, eu não sei. Toma, Senhor, nas tuas mãos, porque eu não sei. Então, isso é natural, é de um relacionamento real com Deus. Reclame com Deus. Se você está insatisfeito, chore para Deus. É tanto que, se você for ver Salmo, Davi era um perfeito chorão, né? Mas era o homem segundo o coração de Deus. Ele estava aos pés de Deus, sempre chorando ali, pedindo, lamentando. É natural. Não ore assim, a sua vida está um desastre. Ó querido e amado, poderoso, altíssimo Deus, eu te agradeço, Senhor, pela bênção da vida, porque o Senhor está me preservando assim, em paz, feliz. Isso é hipocrisia, e Deus gosta de pessoas sinceras. Você está revoltado, você não consegue entender, você está triste, Senhor, eu estou triste, eu me decepcionei contigo. Faça isso, saiba gerir essas suas emoções, até porque se você não colocar isso para fora, você não colocar para fora essas emoções, né? Até tirando um pouco do ponto de vista religioso, isso pode até ruim para a sua saúde. Você já ouviu falar de doença psicossomática? Começa na mente, né? As emoções negativas que geram sentimentos e aí somatiza, vai para o corpo. Então, muitas doenças do corpo, a grande maioria, Ellen White fala, começa aqui, ó, na mente. Emoções mal administradas, sentimento de rancor, não perdão, tudo isso. Então, o melhor de tudo é você colocar para fora aquilo que você está sentindo, com Deus principalmente. Abra sua Bíblia comigo agora, no Salmo 62, para a gente confirmar esse fato aqui. Salmo 62. Amém? Salmo 62, no versículo 8. O que é que Davi está dizendo aí? Qual o conselho dele? Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele derrame sua alma, derrame seu coração, diga, conte, fale, não fique calado, não finja que está tudo bem, fale, derrame a sua alma diante de Deus. E aí no capítulo 34, Salmo 34, versículo 18, eu amo esse versículo aqui. Salmo 34, amém? Verso 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração
quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus vê, Deus está perto de quem? De quem tem o coração quebrantado, de quem vai a Deus com essa atitude de quebrantamento, de humilhação, de pesar, de dor, de sofrimento. Deus está perto dessas pessoas que têm o coração abatido, que estão precisando, que estão mais do que nunca buscando alguém para resolver as suas questões, alguém para lhe trazer conforto, alguém para lhe trazer paz. Esse alguém é Deus. Então Deus está perto dessas pessoas, amém? Agora, fechando esse parêntese da emoção, né, que eu falei, nós estávamos no terceiro fato, que é Deus tem um propósito para cada estação. Então, agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Amém? Verso 28. Amém? Na minha Bíblia diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Falando aqui de propósito, que Deus tem um propósito para cada estação, a palavra de Deus nos diz aqui que Deus age. Em outras palavras, Deus trabalha através de todas as coisas para proporcionar o bem daqueles que amam a Ele, amam ao próprio Deus. Amém? Então Deus tem um propósito para tudo. É muito fácil, por exemplo, eu chegar aqui e dizer isso. Deus tem um propósito para tudo, irmão. Você está sofrendo, seu pai morreu, sua filha morreu, sua filha foi estuprada. Deus tem um propósito. Mas, de fato, eu não quero dizer que Deus é o responsável pelo seu sofrimento. Que Deus é o responsável pelo que aconteceu, porque Deus não é. Nós sabemos que Deus é amor. E como a gente disse anteriormente, todo o pecado e sofrimento é resultado do pecado. Agora eu quero dizer uma coisa, Deus tem uma especialidade. E a especialidade de Deus é extrair do que é mal, do que é ruim, algo bom. Deus tem essa especialidade incrível. Ele extrai do pior algo de melhor. E de qualquer situação que tenha acontecido na sua vida, qualquer ato da sua vida, por pior que tenha sido, por mais vergonhoso que tenha sido, por mais culpa que tenha trazido, Deus pode extrair algo bom daquilo. Deus tem um propósito para tudo. E Ele trabalha através de todas as situações, de todas as circunstâncias, na vida daqueles que o amam para proporcionar o bem. E aqui é uma promessa condicional. Por que condicional? Para aqueles que o amam. Aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. E eu não estou dizendo aqui que alguns foram chamados e outros não. Todos foram chamados. Agora nem todos aceitam, né? Então aqueles que aceitaram o chamado de viver para Deus, aqueles que aceitaram ter essa disposição de amá-lo, de buscá-lo, Deus trabalha através de todas as coisas para o bem dessas pessoas. É tanto que o Amin Rodolfo fala que os cristãos não conhecem a palavra coincidência, porque o que é coincidência para o mundo nós chamamos de providência. Então Deus está providenciando tudo, trabalhando para o nosso bem. Cada ato da nossa vida, Deus modifica, Deus faz algo para extrair algo bom, por pior que seja. E o quarto e último fato sobre as estações da vida é que aquilo que nós plantamos numa estação, nós colhemos em outra. Aquilo que você faz, você colhe. Isso é natural. Todos vocês conhecem esse provérbio, né? Esse dito popular. Mas nós devemos atentar aqui para algo. Nós, às vezes, nós nem sempre estamos propensos, estamos dispostos a esperar para colher o fruto dos nossos atos. A gente é muito imediatista, né? E principalmente, sobretudo nessa era em que a gente vive, da tecnologia digital e tal, da rapidez, tudo muito rápido, flui muito rápido. Então, nós nem sempre estamos propensos, estamos dispostos a esperar que aquilo que a gente plantou aqui possa produzir algo positivo futuramente. Coisas a longo prazo. A gente quer colher na hora. A gente plantou aqui, eu quero colher já amanhã.
Mas nós precisamos estar dispostos. Nós muitas vezes não queremos pagar o preço pelo amadurecimento, mas devemos estar dispostos a passar por situações na calma, a passar com Deus a cada situação, na paciência, na perseverança, de que um dia nós iremos colher algo positivo daquilo que nós fizemos. Devemos fazer sempre o certo, e aí nós vamos colher coisas boas. É isso que diz lá em Gálatas. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas no capítulo 6, verso 9. Amém? Na minha Bíblia diz assim: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem, pois no tempo próprio colheremos, se não o quê? Desanimarmos. Vou ler mais uma vez. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não se canse de fazer o que você está fazendo de bom. Você está dizendo, pode estar pensando, mas eu estou tentando tantas vezes, e eu estou orando tantas vezes por essa pessoa, e eu estou tentando fazer o bem, e eu estou sempre ali, e eu estou vendo que não está dando resultado. Eu vou parar. Não está dando jeito. Não se canse. Não desanime, porque você vai colher o fruto positivo, o fruto bom, se você não desanimar. Amém? Perseverança acima de tudo. Permaneça, né? O ensino de Cristo, permaneça. Persevere, continue, nunca desista. E para concluir, eu queria contar uma historinha que eu acho que todos aqui conhecem. Quem é cristão e quem não é cristão. Quem é daqui da igreja e quem está aqui nos visitando, está começando a fazer parte dessa grande família. Que é a história de um jovem que era o filhinho de papai. Todo mundo já sabe quem é? Era um jovem rapaz de 17 anos, José. A história dele está relatada lá em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Esse jovem era o queridinho do seu pai, como eu já falei, e da mamãe também, né? Só que a mãe dele já tinha morrido. Então, dos filhos, ele era o melhor para o pai dele. E o pai dele resolveu um dia dar uma túnica de presente muito bonita, algo assim, ostentação, né? E José resolveu sair ali mostrando a sua túnica, ostentando realmente o que ele tinha. E ele já causava um certo desconforto entre os irmãos. Causava realmente inveja, porque os irmãos percebiam a preferência que o pai tinha por ele. Além disso, José era o que a gente chama aqui no Ceará de cabueta, né? Ou cabuete. Ele contava o que os irmãos faziam. Se os irmãos faziam algo de errado, ele, pai, eu vi meus irmãos fazendo isso e aquilo. Eu aprendi a não ser cabueta. Meu irmão, desde pequeno, me disse que cabueta morre cedo, né? Então, nunca contei o que ele fazia de errado para minha mãe. Ele me ameaçava. Mas, no caso de José, ele contava tudo. Ele não queria nem saber. Os irmãos dele, nem aí, contava tudo. E ele causava um desconforto nos irmãos, inveja dos irmãos e raiva que os irmãos nutriam por ele. E um dia ele passeando com a sua túnica muito bonita, que o pai só deu para ele, foi lá, o pai dele disse, olha, vai ver o que é que teus irmãos estão fazendo ali. E ele foi, chegando lá, né, muito contente, né, talvez lá correndo e tal, muito feliz. E os irmãos deles olharam, é hoje, vamos fazer alguma coisa com esse rapazinho aí, porque não está dando mais não. Eles pegaram José, colocaram numa cova, ele deixou ele um tempo lá, até que passou uma caravana de midianitas, se não me engano, né? Isso. E aí, eles venderam José para esse povo como escravo. E aí José foi para outro país, ser escravo em outro país. Aí durante a viagem, José talvez dormiu e quando acordou, estava num país estranho, com pessoas estranhas, comida estranha, costumes estranhos, uma língua estranha, com um patrão estranho, porque agora ele teria que trabalhar, né? Uma situação totalmente adversa. E aí os irmãos mataram algum animal lá, sujaram a túnica de José e mostraram ao pai, pai, acho que aconteceu alguma coisa com José, aí o senhor subentende aí pela túnica dele suja de sangue e tal. E José ficou trabalhando lá nesse lugar, e aí as pessoas começaram a perceber que tudo que ele fazia muito bem.
a Bíblia fala que tudo que ele colocava a mão prosperava, né? E aí ele foi subindo de patente, foi subindo de cargo, até que ele foi um assessor do assessor do faraó, de Potifar. E esse Potifar tinha uma mulher, né? Que era estranha também. Uma mulher que tentou José a se deitar com ela, só que José era muito fiel a Deus. E José não ia perder nada, eu acho, se ele fizesse isso, né? Estava num país estranho, os pais dele não estavam perto, ninguém conhecia ele. Se ele quisesse, ele fosse outro, ele poderia ter se deitado com ela, mas ele decidiu não. Como eu poderia cometer tamanho pecado contra meu Deus? Essa é a resposta dele, e ele foge. Só que aí ela arma toda uma situação, já que ela queria e ele não queria, ela arma a situação para todo mundo pensar que ele queria e ela não queria. Até que Potifar coloca ele na prisão por ser acusado de se deitar, de tentar fazer alguma coisa com a mulher de Potifar. E aí então ele vai para a prisão. E lá na prisão ele conhece algumas pessoas. E ele já era muito sonhador, né? Já sonhava. Eu esqueci de falar para vocês. Mas ele sonhava e contava para os irmãos dele: olha, eu sonhei que tinha vários feixes. Cada um de nós tinha um feixe. O feixe de vocês se curvavam contra o meu. Aí que os irmãos tinham raiva dele mesmo, né? Aí ele continuou sonhando. Lá no Egito, onde ele estava, lá na prisão, ele conheceu umas pessoas que tiveram sonhos. Ele: olha, eu sei interpretar sonho, Deus me deu essa habilidade, essa inspiração. E aí ele: pois me conte aí o seu sonho que eu vou decifrar. E ele decifrou um sonho de um copeiro e de um padeiro. Ele disse: olha, o seu sonho quer dizer que você não vai sair mais daqui. E o seu sonho quer dizer que você vai prosperar, vai sair daqui e vai restabelecer o seu cargo como copeiro do faraó. E aí foi o que aconteceu, dito e feito. E aí ele disse: olha, só diga uma coisa, quando você estiver lá, lembre de mim, porque eu estou aqui na prisão, né? E José era tão bom no que ele fazia que ele passou a ser, ele que passou a cuidar dos presos, ele sendo preso. Como ele chamava a atenção, como ele era diferenciado, né? E aí, quando o copeiro voltou, não lembrou, mas passou alguns anos, e quando o faraó teve um sonho, ao copeiro: eu tenho alguém que sabe interpretar sonhos. E aí chamou José, e José interpretou o sonho de faraó. E ele disse: olha, o seu sonho quer dizer que vai ter uma seca muito grande, você precisa fazer um sistema de abastecimento, você precisa fazer isso, isso e isso. E ele: então é isso o seu sonho. E faraó disse: olha, ninguém melhor do que você para fazer isso, já que você que deu a dica, né? Então você está segundo depois de mim aqui, o primeiro depois de mim, no caso, o segundo no meu reino. E na época era o domínio do mundo, né? Então José ficou em segundo lugar no mundo, em poder. O que eu quero dizer com isso? Pela história de José. Você já parou para pensar? Eu gosto muito da história dele. Se você puder ler em casa com calma, do capítulo 30, a partir do capítulo 37, leia a história de José. Imagine o que ele passou. Será que ele sofreu, hein? Imagine o sofrimento de José. Imagine cada situação em que ele passou. Primeiro, como a gente viu aqui nas estações, a constatação das estações agora na vida de José. Primeira estação é que elas estão fora do nosso controle. José era um filho queridinho, amado, não trabalhava. Eu acho que as mãos dele nem eram bem lisinhas, né? E aí, quando ele acorda, está em outra realidade, totalmente diferente, mudança. Uma mudança que gerou uma crise. Ele agora está no outono da vida dele. Chega num lugar, não conhece ninguém, não sabe quem é ninguém, o que fazer. Agora é um escravo, passa de filho querido para escravo. As situações fugiram totalmente do seu controle. Segunda coisa, a gente viu que as estações às vezes nos confundem. Será que José não questionou? Por que, Senhor, que eu estou aqui? Eu sempre fui um bom filho. Eu sempre fiz o que o meu pai mandou. E eu sou uma pessoa fiel a ti. Por que eu estou passando por isso? Talvez aquela situação confundiu ele não conseguiu achar explicação no momento. E aí, a gente viu também que Deus tem um propósito para cada estação, né? Em todos os momentos que José passou, existia um propósito para ele estar ali. E a irmã White nos diz que ele precisou passar por algumas coisas, esse tipo de coisa, para poder aperfeiçoar o seu caráter, né? Ele era um menino muito mimado, então as situações da vida, as circunstâncias da vida aperfeiçoaram o caráter de José. E por último, a gente viu que aquilo que a gente planta numa estação, nós colhemos na outra. José foi íntegro em cada situação da sua vida. Não se deitou com a mulher de Potifar, revelou o sonho das pessoas. Foi direitinho em todas as situações. E aí ele foi paciente e foi restabelecido, não uma situação onde ele estava, mas uma situação maior, melhor do que ele estava, do que ele se encontrava.
Então a gente vê aqui o plano e o propósito de Deus se cumprindo na vida de uma pessoa que foi fiel a Ele e que, acima de tudo, confiou nele. Por último, eu queria só dizer para você que quando você for ler a história de José, você vai ver que existem 3 vezes na história dele a expressão: o Senhor estava com José. Quando ele estava na cova, diz: o Senhor estava com José. Quando ele foi para a casa do Potifar, diz: o Senhor estava com José. Quando ele estava na prisão, diz: o Senhor estava com José. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de aflição, nos momentos em que ele não entendia, talvez ele se questionasse o porquê das coisas, Deus estava com ele. O que eu quero dizer com isso? Que independente da estação em que você esteja vivendo na sua vida, da situação em que você se encontra, se é de felicidade, expectativa, de dor, de recolhimento ou de perda ou de mudança, Deus está com você. Deus está aí do seu lado. E às vezes quando a gente passa por uma dificuldade, a gente imagina: onde está o Senhor? Onde é que Deus está? Aqui Ele não está. Deus está. Deus conhece, amigo, todos os seus problemas. Todos. Às vezes eu oro para Deus e digo: Senhor, o Senhor sabe isso aí, né? Que eu tenho até dificuldade de contar a história, porque Deus já sabe. De contar nos mínimos detalhes, como se fosse para um amigo da gente, né? Olha, porque aconteceu assim, assim. E às vezes eu sinto a necessidade de nem falar, porque Deus sabe. Aquilo que a gente nem precisa falar, Ele conhece. Ele sabe o que vai no nosso coração. Aquele nosso medo, Ele sabe. Aquela nossa angústia, Ele sabe. Aquela falta que a gente tem, Ele sabe. Aquele pesar, aquela dor, aquela angústia que às vezes vem assim, que nem você sabe explicar porque está se sentindo assim. Deus sabe. Deus está do seu lado. Lá no Salmo 56, é o último verso que eu vou ler, se você quiser me acompanhar aí. Salmo 56, no verso 8. Diz assim, 56, verso 8. Amém? Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? No Antigo Oriente Médio existia o costume dos soldados, quando fossem à guerra, comprarem um odre, que eles chamavam de odre de lágrimas, que fosse um recipientezinho, e eles entregavam, se eles fossem solteiros, às suas mães, e se fossem casados, às suas esposas. A sua esposa, né? Cada um a sua esposa. E aí, quando eles iam para a guerra, eles deixavam aquilo para quê? A ideia era de que, enquanto eles estiverem longe, a ausência deles causasse uma tristeza na sua mãe ou na sua esposa, que fizesse com que ela, todas as noites, derramasse lágrimas naquele odre. Em respeito, em aquela pessoa que estava distante, a ausência dela que estava causando dor. E aí, cada noite, elas enchiam as suas lágrimas, era um simbolismo, né, naquele odre. E quando ele voltasse, ela entregava aquele odre: olha, o meu odre de lágrimas, que eu chorei por você todas as noites, porque eu estive com você lá nas batalhas. Eu estive compartilhando das suas batalhas também. Na volta de Jesus, eu acredito que, de uma maneira simbólica, lógico, Deus estará com todos os nossos odres. O seu odre, o meu odre. E Deus vai dizer assim, vai te entregar o odre de volta e vai dizer: olha, eu acompanhei todas as tuas lágrimas. Eu estive com você em todos os momentos. Naquele momento que você achou que eu não estava, eu estava lá. Eu acompanhei em todos os momentos, aqueles que você imaginou que todo o mal estava sobre você, situação totalmente sem resposta, sem solução. Eu estava lá. Eu não perdi nenhuma das tuas lágrimas. Eu vi cada lágrima que foi derramada. Eu vi cada sofrimento. Eu vi cada angústia. Eu estive do teu lado. E eu conheço a dor que você passou. Existe uma citação muito linda, é a minha preferida, de Ellen White, que fala assim:
Suportei, Jesus falando, suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos ou abandonados. Ainda que a vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Deus está conosco, Deus está com você em todos, absolutamente todos os momentos da sua vida. E é por isso que eu quero encorajar você aqui a confiar nesse Deus. Assim como José, que foi fiel em todos os momentos, ele foi fiel por quê? Porque ele confiava nesse Deus que te conhece e sabe quem você é. E para a gente confiar em um Deus, a gente precisa conhecer Ele também. E a nossa confiança em Deus aumenta de acordo com o que a gente entende, com o que a gente aprende do amor que Ele tem por nós. À medida que a gente vai conhecendo o tanto que Deus nos ama, a nossa confiança nele aumenta também, vai crescendo. E é por isso que eu quero encorajar você. Confie nesse Deus. E para confiar nesse Deus, você precisa conhecer Ele. Conheça-o. Experimente-o, busque-o a cada dia, nas suas orações, nas suas lágrimas, ofereça a sua felicidade, ofereça a sua alegria e ofereça a sua dor também para Ele. Compartilhe com Ele, experimente Jesus. Porque se você experimentar Jesus, você vai passar por todas as estações da vida, confiando de que Ele está com você. E quando Ele voltar, finalmente Ele vir nas mansões celestiais, nós estaremos seguros de que fomos perseverantes, de que fizemos o nosso melhor, de que, sobretudo, não que nós tenhamos algum mérito, mas que nós colocamos a cada dia a nossa vida nas mãos de Deus. Amém? Esse é o meu desejo e a oração de Deus. Amém.